Fala aí, moçada! Tá começando mais um radar recheado de conteúdo de primeira para ti, ao vivo, direto no canal 7 ou através do site tve.com.br. Hoje tem muito clipe para tu curtir, dica de show, uma reportagem sobre a galera que garimpa livros e o nosso comentário musical com o magnético Zé Fernando Cardoso, da FM Cultura. E a gente começa com uma baita pedida para ti. No dia 14 de julho vai rolar a Segunda Maluca no Teatro Túlio Piva. Nesta edição, o Rod Krieger, ex-baixista da Cachorro Grande, apresenta o disco A Assembleia Extraordinária, seu mais recente trabalho. Rod também convida a banda Recreio para participar do evento, mostrando as músicas do próximo álbum deles. E a gente confere agora o clipe da música Cai o Sol e Sobe a Lua, do Rod Krieger. Roda aí. Você chora que o silêncio lhe conforta. Ver as flores e outras formas se alterar, passa o efeito. Se eu fecho os olhos, eu me lembro de você e vejo todo o movimento. Cai o sol e sobe a lua. Quem diria que não dorme mais? Seu passado efervescente, de repente não entende. Se eu fecho os olhos, eu me lembro de você e vejo todo o movimento. Se eu fecho os olhos, eu me lembro de você e vejo todo o movimento. Se eu fecho os olhos, eu me lembro de você. Porto Alegre tem uma relação bem especial com a literatura, né? E não é só pela Feira do Livro, mas também por causa de um tipo bem especial de comércio e por seus frequentadores que adoram garimpar preciosidades nas prateleiras. Confere aí. A
compra e venda de livros usados é um ramo que se popularizou no Brasil no século XIX. O nome, sebo, remete ao tempo sem energia elétrica. A leitura à luz de velas e o manuseio deixavam as obras ensebadas. Entre hábitos do passado e do presente, o mercado livreiro resiste. Porto Alegre tem sebos tradicionais, especialmente no centro histórico, onde há pelo menos 15. Livros raros, clássicos, títulos lançados nos últimos anos. Os sebos têm opções e preços atrativos. Nesta loja aqui, são mais de 100 mil títulos. E eles têm uma particularidade. Eles garimpam por todo o país livros de autores gaúchos. Não só autores gaúchos, como principalmente livros sobre o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita demanda sobre história do Rio Grande do Sul. A gente tem uma história muito rica, então tem muitos livros publicados sobre esse assunto e às vezes livros que não se acham mais. Aí às vezes tu vai para uma livraria de Curitiba, São Paulo, Rio, e eles estão lá num canto junto com História do Brasil. Tem um livro sobre história do Rio Grande do Sul que tu sabe que tu vai botar na loja, na vitrine, e tu vai vender no mesmo dia, né? Eu comprava todos esses livros gaúchos, do Érico, José Guimarães, toda aquela turma, e mesmo livros de engenharia, e trazia para cá. E aqui tu fazia sucesso porque podia vender barato também. Pai e filho administram o Beco dos Livros. Hoje são 3 unidades no centro. A da Andradas foi uma das poucas a escapar da inundação pelo nível mais alto do que a rua. Abre todos os finais de semana, com um bom movimento de turistas que circulam pela Casa de Cultura Mário Quintana. Obras do poeta e autores como Érico Veríssimo, Dionélio Machado e Caio Fernando Abreu têm um espaço separado nas estantes. Peter é economista, mas nos anos 90 tomou outro rumo. Quando assumiu o Collor, ele caçou os marajás, começou a caçar marajás. Eu vi, aqui para mim é o fim da linha. Então eu penso, eu vou trabalhar para mim. A minha esposa, ela estava, os filhos já com 6, 7 anos, ela queria trabalhar também. E aí nós compramos uma loja que tinha xerox na General Vitorino e começamos. E aí eu fui para Riachuelo e cheguei a ter 7 lojas nesse período. Guilherme, formado em Direito, também optou pelos livros. Eu gostava de ler Vejas antigas. Os meus pais tinham assinatura já da época de antes da livraria, e essas revistas iam para minha avó, ficavam lá estocadas. Então, quando no fim de semana eu ia para lá, eu pegava umas pilhas de revista Veja dos anos 70, 80 e lia assim, com o passatempo. Entre revistas, quadrinhos, livros e discos, o acervo total tem mais de 300 mil itens. As vendas nas lojas físicas superam as da internet, que ficam entre 20% e 30%. O público é variado. O que não muda é a busca por aquisições mais acessíveis. Pelos livros na internet ser muito caro, ou normalmente ser muito caro, eu venho a sebos procurando um livro, como por exemplo esse aqui, eu quero estudar Direito, né? E ele na Amazon tá cerca de R$60, aqui ele tá R$20. Então a gente acha normalmente esse tipo de coisa que acaba sendo melhor para estudar e tudo mais. Estou numa empreitada agora de fazer uma análise da social-democracia da metade do século XX para cá, e daí eu preciso ler bastante, por isso que eu vim. Esse é o tipo de coisa que só os seus vão te oferecer? Com certeza, né? Não tem livraria, nem na internet eu consigo achar os livros que eu acho aqui, né? O Beco tem inúmeras saídas. A maioria dos leitores, segundo Peter, escolhe de modo aleatório, passando entre as obras. Outros querem um reencontro. Nos sebos, você entra, você encontra livros de A a Z, de todas as áreas do conhecimento, e dos últimos 50, 100 anos. Então você encontra o livro que você leu quando era criança, uma pessoa de 70 anos vai ver o livro que ela leu no ginásio, vai encontrar uma gramática, um livro, e primeiras edições, livros infantis. As pessoas gostam muito de retomar aqueles livros que tinha antigamente. Durante muito tempo você teve uma ideia de que os jovens não iam mais ler, que iam parar, só que essa geração depois do Harry Potter, muita gente começou a ler ali e criou uma nova geração de leitores e crianças que leem coleções inteiras, né? Talvez o número de leitores tenha diminuído, mas talvez também a gente tenha mais leitores fiéis, né?
E hoje é dia de estreia aqui no programa com o primeiro clipe do projeto Antena da Aldeia. A ideia deles é promover uma viagem musical pelas raízes do rock gaúcho e celebrar a história do estilo aqui no nosso estado. Para isso, o grupo propõe releituras de alguns dos grandes clássicos dos anos 70 aos anos 2000, tocadas por um time de peso formado por Santiago Neto, Quindim, Dudu Yugueiros e Marcelo Fornazia. Confere aí na sequência o single de estreia do projeto, Surfista Calhorda, dos Replicantes, com uma roupagem acústica bem diferente. Já já a gente volta. Cheque na carteira recheada de paranga, prancha importada assombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É, mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, ele não vale uma nada, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem duas surf shop que só abrem meio-dia, vive da herança milionária de uma tia, vai pra Nova York estudar advocacia. É, mas quando entra na água, abraçada, ele não vai uma nave, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Cheque na carteira recheada de paranga, prancha importada assombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É, mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, ele não vale uma nave, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem duas surf shop que só abrem meio-dia, vive da herança milionária de uma tia, vai pra Nova York estudar advocacia. É, mas quando entra na água, abraçada, ele não vale uma nada, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Surfista calhorda, vai surfar na outra borda. Surfista calhorda, vai surfar na outra borda. O Radar está de volta com as dicas musicais do nosso parceiraço e programador da FM Cultura Magnético, Zé Fernando Cardoso, apresentador também do Jukebox, né, Zé Fernando? E aí, meu, qual é a boa?
Então, cara, eu vou falar de um disco aí, de uma banda que eu gosto demais, assim, e que no dia de hoje está completando 35 anos. Essa banda tem uma longa história aí, uma história que acabou no Brasil, inclusive, no universo indie americano, depois assinou com uma gravadora e, de uma certa forma, ela ajudou ao estouro do grunge, né? Estou falando aqui do disco do Sonic Youth, o Goo, lançado em 26 de junho de 1990. Cara, eu tenho uma história particular com esse disco aí, porque de todos os discos da banda é o que eu mais ouvi antes da minha vida e tal. Ele praticamente... passei um ano, assim, quando ele saiu, só ouvindo esse disco e uns outros poucos lá e tal. Aquelas bandas assim que é do coração mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ver o Sonic Youth 2 vezes, cara. E nos anos... uma nos anos 90, outro nos anos 2000, depois eu falo disso. Mas, enfim, eu digo, por que esse disco, ele de certa forma, ele ajudou no estouro do grunge, né? O Sonic Youth vinha da sua obra-prima, considerada a sua obra-prima, que é um disco chamado Daydream Nation, saiu em 1978, é um álbum duplo, até hoje considerado o melhor disco da banda. E as grandes gravadoras, já notando essa movimentação assim, das bandas indie, underground, então, cara, tem coisa que isso está crescendo, isso vai estourar, contrata o Sonic Youth, né? E quando eles vão gravar esse disco, o Thurston Moore, um dos guitarristas, né? São dois, que fazem um barulho absolutamente infernal, né? Ele chega para o engenheiro de som e mostra o primeiro disco do Nirvana, que saiu um ano antes, o Bleach, e diz assim, cara, eu queria que o som da banda soasse mais ou menos como isso aqui. O Bleach é um som, o disco de estreia do Nirvana é um disco assim absolutamente cru, né? Ele foi até se tu vê na capinha, até hoje as edições todas que tiveram assim, que esse disco custou $600. $600 para uma gravação de um disco nos Estados Unidos é maniaria, né? E ele tem justamente esse som bem cru, assim. E os caras ficaram intrigados, pô, a banda assina com uma grande gravadora e vai lançar um disco que é praticamente cru. Ele tem essa crueza, ele tem o experimentalismo que o Sonic Youth trazia já desde o começo, mas também é um disco mais acessível do que os anteriores, né, e tal. E aí, só para completar a história do grunge, esse disco é lançado e aí eles assinam com uma gravadora, a Geffen Records, né, e os caras falam, não tem nenhuma banda aí para indicar, que a gente possa contratar, e aí os caras dizem, pô, contrata o Nirvana. No ano posterior, o Nirvana lança o Nevermind, cara, que vendeu 10 milhões de cópias, 40 mil cópias por dia, né, e é o disco aí que definitivamente arromba a porta do mainstream para bandas alternativas, né, e tal. Esse disco é bastante importante aí também, porque ele tem uma participação maior, não que ela não participasse antes, né, mas tem uma participação maior da Kim Gordon, a baixista, né. Ela já cantava em outros discos lá e tal, mas assim, o baixo distorcido dela tá praticamente no mesmo nível das duas guitarras barulhentas, assim, né, e tal, em primeiro plano e tal. E as canções que ela gravou nesse disco são muito peculiares, porque elas falam, basicamente, assim, hoje a gente tem todo um discurso, assim, que está em voga e tal, enfim, feito né, felizmente isso chegou, assim, a um público maior e tal, na mídia, sobre críticas ao patriarcado, né? Nesse disco, especificamente, tem duas aí. Uma que ela fala sobre a Karen Carpenter, né? A vocalista e baterista dos Carpenters, que morreu anoréxica muito cedo lá e tal, sobre a pressão que todo mundo exercia sobre ela lá e tal, muito por ser mulher. E também tem uma música muito engraçada, que é um dos singles do disco, Cool Thing, que ela faz um dueto com o Chuck D, o rapper do Public Enemy, que estava gravando praticamente no estúdio ao lado ali, o que viria a ser o Fear of a Black Planet, disco do Public Enemy que saiu no mesmo ano. Essa música é inspirada numa entrevista que a Kim fez com um rapper muito conhecido, o LL Cool J, e ela ficou impressionada assim, com o machismo, a misoginia dos caras, então ela fez para sacanear ele, assim, né, né, e tal. Falei que o Sonic Youth acabou no Brasil, né, essa é a nota triste da história, né.
a Kim e o Thurston Moore eram casados e lá pelas tantas a Kim descobre que o Thurston Moore estava começando a arrastar as asinhas para uma menina que trabalhava com ele, né? Em primeiro momento assim era um projeto musical, depois percebeu-se que o projeto era um pouco mais amplo do que um simples projeto musical, né? Ela até conta a história no livro de memórias dela lá e tal. E isso foi ali por 2010, 2011. O Sonic Youth faz um último show em Porto Alegre, não, em São Paulo, no SWU Festival. Se quiserem ali no YouTube, tá esse show na íntegra. E é muito curioso de tu ver, assim, eles não se olham no palco, né? Ele fica um de cada canto, assim, e tal, eles não interagem. A banda já tinha decidido que ia dar um tempo, depois, de fato, acabou anunciando a dissolução tempos depois, e por conta desse final de casamento aí, infelizmente, a banda acabou, né? Como é que foi o teu envolvimento com ele? Porque O tem meu uma dedicatória aqui, envolvimento né, para um tal de José Cardoso, né? Do José só, né? Não, é que os dois... o Sonic Youth nunca tocou em Porto Alegre, mas os dois guitarristas, o Thurston, um ano depois do fim do Sonic Youth, em 2012, ele faz um show no Opinião com a banda dele. E o Lee Ranaldo teve em 2018, porque ele estava lançando esse livro aqui para essa editora, Terreno Estranho, que é uma coleção de textos dele e tal, os Journals 80s, os diários dele dos anos 80 e tal. Ele lançou esse disco aqui, ali na primeira página ali tem uma dedicatória lá e tal. Ele teve ali na Festa Poa Literária, cara, eu fui lá, foi muito legal, cara, porque ele, assim, além de ser um cara muito acessível, assim, cara, ficou brincando com meu filho ali, tava junto, o guri tinha 8 anos, assim, tava junto da fila lá e tal. Ele sentou num banquinho, olha como é que é teu nome, não sei o que, muito legal, assim. E também assinou o disco, né, enfim. Então, cara, é uma banda que eu adoro, né, enfim. E maravilha. Hoje, então, hoje está completando 35 anos de lançamento do Gu, que é um clássico na discografia da banda. Não se entende aí, né? Pelo menos a crítica especializada que seja o grande disco do Sonic Youth. Tem outros, né? O Daydream Nation ainda é, para a maioria, assim, até dos fãs, insuperável. Mas assim, o disco que eu carrego na minha galeria afetiva e tal, por ter ouvido muito esse disco, assim, foi esse aí, né? Então, tá dada a dica aí. Ouçam o Sonic Youth, que tá nas redes e tudo. E vejam o show também, né? O último show em 2011, em São Paulo, com a Kim e o Thurston emburrados, um de cada lado, assim, cara, troço meio chato, mas enfim, paciência. Curto muito também. Valeu, Zé, baita dica. O Radar de hoje está chegando ao fim, obrigado sempre pela sintonia. Se tu pegou o bonde andando aí, confere nossa reprise que vai ao ar às 9h30 da noite. Visita também o canal da TVA no YouTube, que tem todos os nossos programas lá, tá bom? A gente fecha os trabalhos com o clipe da banda Bloco Síndrome de Van Gogh. Curte aí, beijo grande e até semana que vem. Você sorriu pra mim, um sorriso pálido e snob. Esperava um girassol, mas era síndrome de Van Gogh. Você sorriu